Nessa manhã, eu quero falar com vocês, meditar na palavra de Deus, a respeito de 2 braseiros. Nós vamos falar sobre o apóstolo Pedro, quando ele esteve diante de 2 braseiros. E é sobre esses braseiros que nós vamos meditar e verificar o que Deus tem para nós. Porque a palavra de Deus é alimento, é orientação. Precisamos estar sempre meditando nela, porque ela é como se fosse uma bússola, que não nos deixa nos perder neste mundo. Ela vai nos guiando, nos orientando, falando aos nossos corações, sendo iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Porque sem o Espírito Santo, não podemos ter um entendimento completo, profundo, perfeito dessa bendita palavra. Então, 2 braseiros. O que será que aconteceu com o apóstolo Pedro? Diante desses 2 braseiros, de 2 fogueiras. Eu vou convidar vocês, se vocês puderem, a abrir no livro do Evangelho de Lucas 22, do capítulo 31 ao 34. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Jesus está alertando Pedro que ele, dizendo: não, eu vou com o Senhor até a prisão e a morte, nunca te abandonarei. Eu sou melhor que os meus irmãos, eu sou melhor que esses outros apóstolos, eu sou superior a eles, porque eu nunca vou te abandonar. Era isso, era essa a intenção da fala de Pedro. Se sentindo muito forte, muito corajoso. Mas Jesus aqui ele alerta: Pedro, o galo cantará, mas antes disso 3 vezes você vai me negar. Já profetizando o que iria acontecer. Vamos ver Lucas 22, de 54 a 62. Jesus aqui já foi preso. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, uma fogueira, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E aqui ele até jurou. Em Mateus descreve que ele jura que não conhece Jesus, com juramento. Mas Pedro, e passada quase 1 hora, um outro afirmava dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Neste momento,
Ele até espraguejou, blasfemou, falou palavrões. Ele se descompensou quando pela terceira vez foi reconhecido. Porque afinal de contas ele andava com Jesus. Multidões viam Jesus e seus discípulos. E a fala dele, o sotaque galileu, denunciava que ele vinha da terra de onde tinha saído o Messias para chegar lá, né? Jesus da Galileia. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Então, vocês vejam aqui que Pedro, quando Jesus falou que seria preso, que morreria, que seria maltratado pelos sumos sacerdotes, pelos gentios, ele já estava falando o propósito da sua vinda. Mas Pedro se achava melhor do que os outros. Estava muito autoconfiante. Achava que ele nunca arredaria o pé de perto de Jesus. Só que ele estava confiando em suas próprias forças. E o próprio Jesus falou: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Quando isso se cumpriu, Jesus já estava maltratado, chicoteado, já esbofeteado, tinham cuspido nele, já estava ali preso. Quando Pedro negou, os olhares se cruzaram. Eu não consigo imaginar que olhar foi esse de Jesus. Mas com certeza era um olhar muito profundo. E ele, que havia predito, olhou para Pedro. Pedro sentiu a dor. Justo eu, que me achava tão corajoso, diante de criados, de criadas, de pessoas simples, eu não pude dizer que eu fiquei com medo. Pedro sentiu a sua fraqueza e se sentiu muito triste, principalmente quando ele viu o olhar de Jesus, e chorou amargamente. Aqui nós estamos vendo Pedro na presença do primeiro braseiro. Um braseiro onde ele pôde sentar-se à roda dos escarnecedores. Ele que tinha seguido Jesus durante aqueles 3 anos e meio, que tinha visto milagres, que tinha visto o poder de Deus, e que já tinha sido avisado que o Cristo padeceria. Não foi falta de aviso. Jesus falou, anunciou, mas eles não entenderam. E ali estava Jesus preso. E no coração dele, aquela certeza de fraqueza. O nosso mestre, o nosso rei prometido, está preso, maltratado. E agora? Diante do primeiro braseiro, ele nega Jesus 3 vezes, não foi uma só. A primeira ele negou simplesmente. A segunda negou com jura. Eu juro que não conheço esse homem. E na terceira vez, ele não só negou, como
esbravejou, espraguejou, blasfemou, falou um monte de impropérios, de palavrões. Veja, o velho homem voltou à tona, bateu o desespero e ele, de qualquer jeito, ele queria sair daquela situação. E negou o seu mestre, o Cristo prometido. E ali, quando seus olhares se encontraram, ele foi para fora e chorou amargamente. Ele abandonou Jesus. E assim, este Pedro, afinal de contas, quem era esse Pedro? Era um homem que tinha nascido em Betsaida. Mas naquele período que Jesus o encontrou, ele estava morando em Cafarnaum. Ele era o irmão de André, filho de Jonas. Muitas vezes você vai ouvir Pedro Bar-Jonas. Pedro, filho de Jonas. E aí vem que ele era casado, porque Jesus curou a sua sogra. E ele também era pescador. Ele e seu irmão tinham barco ou barcos de pesca. E eles viviam daquela pesca. E foi justamente na sua profissão que Jesus encontrou. E fez a proposta: me segue, larga tudo isso aí, me segue, que eu vou fazer de você pescador de homens. E ali ele largou tudo e foi atrás de Jesus. Porque ele reconheceu ali o Messias prometido. Então ele tinha vivido maravilhas. Com certeza, aqueles homens estavam pensando num Jesus, num Cristo, num Messias político, que viesse trazer libertação do jugo de Roma, que viesse ser o rei prometido, que iria guerrear suas guerras, que iria combater. E Jesus queria muito mais. Teve uma ocasião em que Jesus perguntou para os seus discípulos: o que o povo diz que eu sou? Aí, uns acham que o Senhor é João Batista, outro que é Elias, ou outro profeta. Mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro, que de certa forma se considerava o líder deles, sempre falante, sempre adiante dos outros, ele declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: não fostes tu que pensaste nisso aí, mas foi Deus que revelou para você. Porque Pedro talvez pensasse: olha só, eu penso isso, vou receber elogios. Mas não, Jesus fala: não foi você que pensou dessa forma, mas foi Deus, meu Pai, quem me revelou para vocês. Quem me revelou no seu entendimento, no seu coração. Não pense você, nas entrelinhas, não pense você que por você mesmo você teria esse pensamento. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Cristo foi o Pai quem enviou. E ali, Jesus falou de tudo que ele ia passar, de como ele estava indo para a morte, para ser sacrificado. Aí aquele Pedro, que primeiro falou aquelas palavras tão maravilhosas: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala: Jesus, mestre, para com esses pensamentos de morte. Onde já se viu? Tira isso da cabeça. Não vai acontecer isso contigo. Nas palavras de hoje, né? Repreendendo Jesus,
porque estava falando que ele estava indo para a morte. E Jesus: arreda-te, Satanás. Vai para longe, Satanás. Ele não repreendeu Pedro, propriamente dito, e sim Satanás que estava por trás de Pedro. Porque Pedro era muito querido, mas ele se deixou influenciar por Satanás. Com aquelas palavras, ele estava tentando persuadir Jesus a não cumprir o seu propósito, que era vir ao mundo, se manifestar e se doar, se sacrificar em nosso lugar. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio ao mundo. Precisava ser pago um preço. E o ser humano não conseguia pagar esse preço. As leis que Deus deu a Moisés, elas eram para mostrar a insuficiência do homem para seguir, para cumprir tudo aquilo. Que viria no futuro aquele que pagaria o preço e que seria suficiente. Um único sacrifício seria o suficiente para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. E estava ali Pedro, influenciado por Satanás. Não, mestre, tira esse pensamento da cabeça, pensamento de morte. Não, nada disso vai te acontecer. Aí Jesus repreende Satanás. E depois disso, ele realmente passou por tudo aquilo que falou que iria passar. E está ali Pedro no primeiro braseiro, negando seu mestre, negando o seu Salvador, negando aquele que iria morrer para pagar o pecado, para pagar o preço do pecado de toda a humanidade. O primeiro homem pecou, o segundo homem, que é Cristo, trouxe a redenção. E aí, esse foi o primeiro braseiro. Aí, vamos ver aonde está o segundo braseiro. Está lá em João 21, versículo 9. Jesus já morreu, 3 dias depois ele ressuscitou. Quando as mulheres foram fazer os rituais de embalsamento do corpo, purificação, jogavam ervas, jogavam perfumes no corpo do defunto. Quando as mulheres foram cuidar do corpo de Jesus, ele não estava mais lá. E um anjo falou: vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele ressuscitou. E as mulheres depois viram a Jesus e saíram contando. Pedro também ouviu. Foi lá verificar. E aí, o anjo tinha dado um recado para aquelas mulheres, para falar com os discípulos e com Pedro, para encontrarem Jesus na Galileia. Por que falar Pedro separadamente dos outros discípulos, dos outros apóstolos? Por que o anjo deu um recado especificando Pedro? Aquele recado foi dado dessa forma porque naquela situação, naquele momento, Pedro não estava se considerando mais um discípulo de Jesus. Ele reconhecia que o havia abandonado.
Ele estava triste, saiu chorando amargamente. Então, o anjo, Deus, sabia como estava o coração de Pedro e mandou aquele recado. E aí Pedro se encaminhou para Galileia. Chegando lá, não encontraram Jesus. Não estava. Jesus não estava lá. E aí Pedro falou assim: vou pescar. Eu vou pescar. Mas Pedro era um líder. Quando ele falou aquilo, os outros também falaram: vamos contigo. E seguiram a Pedro. Mesmo se sentindo traidor de Jesus, não se sentindo mais discípulo, ele ainda tinha aquele espírito de líder. E o que ele falava, as pessoas seguiam. Lá foi ele pescar, como quem diz: eu não tenho mais nada a fazer senão voltar à minha vida antiga. Aí lá foi ele pescar. Saiu, passou a noite, nada pescaram. E ali, depois, amanhecendo o dia, eis que alguém grita da praia: pescaram alguma coisa? Não! Então vai para o outro lado. E aí eles jogaram as redes para o outro lado, e as redes vieram com muitos peixes, peixes grandes. E João, o discípulo amado, que se considerava o discípulo amado, o mais próximo de Jesus, a ponto de Jesus entregar a sua mãe aos cuidados de João. Quando Jesus está na cruz, ele entrega Maria para ser cuidada por João. E ali ele fala: é Jesus, é o mestre. E todos ficam atônitos e Pedro se joga no mar e vai nadando ao encontro. E aqui está, João 21:9. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Aqui está o segundo braseiro. Jesus já está ressuscitado, com o corpo glorificado, e está diante dos seus discípulos na beira da praia. E ele providenciou esse braseiro com peixe e com pão. No primeiro braseiro, aquelas pessoas fizeram aquele braseiro. E ao redor daquele braseiro estavam escarnecedores, pecadores, gente falando bobagens, fofocas. Nesse segundo braseiro, foi Jesus quem providenciou e trouxe alimento. E nós vamos ver aqui que não foi só alimento. Ao redor desse braseiro, Pedro teve restauração. Aqui está. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Amas-me?
e disse-lhes: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, eu te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levarás para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. Aqui, então, por esse texto, nós vemos que quando Pedro e seus outros companheiros e o seu irmão foram pescar e passaram o dia inteiro pescando. Porque aqui fala, e depois de terem jantado. Então deve ter sido no final da tarde. O que acontece? Jesus chega para Pedro e fala: Pedro, me amas? Só que a palavra no grego é ágape. Pedro, ágape, que significa amor sacrificial, um amor incondicional, um amor comparado com o amor de Deus. E aí Pedro responde: filéu, que é aquele amor de amizade, aquele amor de companheirismo. E aí a resposta de Jesus, quando ele fala, Jesus fala ágape, e ele responde filéu, Jesus fala: apacenta minhas ovelhas, ou meus cordeiros. Pela segunda vez, Pedro, ágape, e Pedro responde: sim, Senhor, filéu. Aí quando foi na terceira vez, Jesus fala: Pedro, filéu. E aí Pedro: Senhor, triste, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu somente filéu. Pedro ali estava reconhecendo que ele que achava que tinha um amor ágape, na realidade, ele só tinha o amor filéu. Não era um amor sacrificial. Porque ali, quando questionado por empregada, por uma criada, ele negou. Ele não cumpriu aquilo. Não, eu vou até a morte. Não, eu me sacrificarei. Ele viu a sua fraqueza. E da mesma forma que ele negou 3 vezes, agora Jesus forçou ele a falar que o amava 3 vezes. E ali, Pedro recebeu o perdão de Jesus. Pedro se sentiu querido, amado, e ele recebeu o ministério. Apacenta minhas ovelhas. Jesus não só restaurou a vida de Pedro, como deu um ministério. A partir daquele segundo braseiro, Pedro se tornou uma potência de fé e de coragem. Pedro saiu dali, daquela situação, diferente. E Jesus, dito isso, disse-lhe: segue-me, segue-me. Jesus já tinha falado. Satanás estava cirandando a vida de Pedro. Satanás estava querendo abocanhar Pedro. Mas Jesus intercedeu por ele. Jesus estava cuidando de Pedro. Sabia quem ele era. Ele que se achava grande coisa, Pedro se achava melhor que os outros. Pedro se achava o grande, o todo-poderoso apóstolo, discípulo,
Eu sou muito melhor, não, eu sou poderosão. Não era. Era fraco. Sem Deus, você não consegue nada, assim como Pedro. O próprio Jesus falou que ele era a videira e nós os ramos. Os discípulos eram os ramos. Nós que somos a igreja, somos o ramo. Os ramos. Precisamos receber da seiva, da raiz, para poder frutificar. Então, não pense você que é grande coisa. Você tem que estar ligado à videira verdadeira que é Cristo. Somente quando Pedro reconheceu a sua fraqueza, a sua impotência, a sua fragilidade, e somente depois da restauração de Jesus, foi que houve uma mudança. Aí sim, após reconhecer que não era nada e que somente em Cristo você é alguma coisa, ele era alguma coisa, foi que Pedro pôde trabalhar e realmente se sacrificar. A partir daquele momento, Pedro se tornou outra pessoa. E aí você vê, leiam em casa Atos 1,15, e lá você vai ver a liderança de Pedro. Atos 2,14, Pedro falando de Joel, significando, ele conhecia os profetas. Todo jovem judeu lia os livros de Moisés, lia os profetas, os mais simples, porque eles eram conhecidos como indoutos, né? Que não tinham estudado nas faculdades da época, aos pés de Gamaliel. Então, perante o sinédrio, esses pescadores eram indoutos. Mas ele conhecia as profecias. E ali você vai ver ele falando da profecia de Joel. Em Atos 2, de 25 a 28, fala também que ele conhecia os salmos. Atos 2, 37 e 39, ele demonstra a autoridade que ele tinha dada por Jesus. Atos 3, de 5 a 13, de 19 a 20 e 31, ali você vê a ousadia e a coragem. Você vê em Atos 5, versículo 3, Deus dando revelação para Pedro. Em Atos 5, de 40 a 41, em Atos 12, no versículo 5, fala sobre Pedro sofrendo por amor a Cristo. E se alegrando. Ele se alegrava por sofrer pelo Mestre. Em Atos 8, de 20 a 23, fala do discernimento de Pedro. Ele era outra pessoa. Aquele Pedro covarde diante do primeiro braseiro, quando chegou diante do segundo braseiro, ele teve uma restauração. Ali, ele declarou 3 vezes o amor a Cristo, o amor por Jesus. Jesus recebeu aquela declaração, aceitou aquele amor frágil, aquele amor pobre diante do grande amor que ele tinha oferecido para ele, que era o amor ágape. Mas ele reconhecia que Pedro só podia filéu. Mas ele aceitava aquele filéu. E ele foi trabalhando na vida de Pedro, restaurou aquela vida, deu um ministério para Pedro. Pedro depois recebeu o Consolador, o Espírito Santo. E ali ele foi
e teve todas as ferramentas necessárias, ferramentas espirituais, para realmente, em sua vida, ter o amor ágape, um amor sacrificial. Conta a história, não está na Bíblia, de que Pedro não aceitou ser crucificado como mestre e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro realmente pagou um preço muito alto, que foi a sua própria vida, por amor a Cristo. Só que Jesus já tinha falado de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então aquele que perde, ganha. E aquele que acha que está ganhando, perde. Então quando Pedro perdeu a sua vida, ele ganhou a vida eterna. Ele sabia que aquele sacrifício, que aquela perda da sua vida, era o acesso, através de Cristo, a uma vida eterna. Aquele segundo braseiro incendiou a vida de Pedro. Incendiou o seu coração. A sua mente foi esclarecida e ele pôde entender todas as palavras que Jesus havia dito. Ele discursava, ele falava com autoridade. Quando Jesus falava coisas maiores do que eu faço, fareis, Pedro e seus apóstolos e seus companheiros, os discípulos de Jesus, saíam com o poder de cura. Milagres acompanhavam o seu ministério. E em Atos fala que as pessoas colocavam os doentes na esperança de que até a sombra de Pedro os curasse. O poder de Deus estava na vida de Pedro. Pedro não era mais aquele covarde que negou a Cristo diante de uma simples criada. Agora ele declarava Cristo, Jesus ressurreto, diante de autoridades que tinham poder para matá-lo. A coragem. Quando falaram assim, parem de falar desse Jesus. Aí como podemos parar de falar? Mais vale cumprir a ordem de Deus do que a dos homens. E eles não pararam. Pedro foi crucificado. Paulo, como era cidadão romano, teve uma morte mais rápida, foi degolado. Uma morte, para eles, sem sofrimento. Pedro não. Pedro foi crucificado. Porque era assim que morriam as pessoas comuns. Os cidadãos romanos tinham um privilégio, digamos assim. Mas está aqui esse Pedro que era outro. Primeiro braseiro, ele negou. No segundo braseiro, ele foi restaurado. Então, meus irmãos, o que tiramos aqui de aprendizagem? Nós somos totalmente dependentes daquele que morreu, que se sacrificou por nós, mas que era Deus, que venceu a morte, que ressuscitou. E agora ele está nos céus, aguardando o momento de retornar. Só que ele não vai retornar como um simples homem frágil, que foi chicoteado, que foi morto, que seu sangue verteu. Agora ele vem com poder e glória. Todo poder foi-me dado nos céus e na terra, disse Jesus. Esse
Jesus voltará em glória. Ele está às portas. Tudo que vocês estão vendo no mundo já foi declarado. E algumas coisas que ainda vão acontecer já está declarada. Princípio das dores já está acontecendo. Muitas coisas preditas aqui na Bíblia estão se cumprindo. Então tenham certeza, Jesus está voltando. E Ele voltará com poder e glória. E aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, não terá salvação. A salvação é em Jesus. Você que ainda não se comprometeu com este Jesus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia, que se manifestou diante de inúmeras pessoas e que ascendeu aos céus e que está lá ao lado do Pai e que vai voltar. Se você não se comprometer, não aceitar o sacrifício de Jesus, você não estará inscrito no livro do Cordeiro. E quem não estiver inscrito neste livro, não terá salvação. Ouça o que o Espírito diz. Aceite a Cristo, aceite Jesus. Entenda o que é o Evangelho. Boas novas de salvação. Simples assim. Você não podia. Pedro reconheceu que não tinha forças. Ele recebeu forças de Jesus. Entendam, vocês não têm força. Jesus é forte. Jesus venceu. E é em Jesus que você vai ter a força necessária para guerrear neste mundo e se santificar e se preparar, porque Ele está voltando. Então a mensagem que nós temos é essa. Somos fracos, somos dependentes, precisamos de Jesus. E diante dessa força que recebemos dele, estaremos aguardando e anunciando este Evangelho a todos que nós tivermos acesso. E nos santificando, nos branqueando, esperando a volta dele que está breve. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força e que possamos, como Pedro, reconhecer a nossa total dependência de Jesus. Que possamos ter força nele. Amém, meus irmãos. Deus nos abençoe.